Ester, capítulo 3. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e prostravam diante de Amã, porque assim o rei tinha mandado acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: Por que transgrides o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que, tendo eles dito isto dia após dia, e ele não tendo lhes dado ouvidos, avisaram dele a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu continuariam, porque ele tinha lhes declarado que ele era judeu. Quando Amã viu que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, ele se encheu de furor. Porém, tendo já sido informado do povo de Mardoqueu, ele achou pouco matar apenas Mardoqueu. Então Amã procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia no reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, foi lançada Pur, isto é, a sorte, diante de Amã, para cada dia e para cada mês, e a sorte indicou o 12º mês, o mês de Adar. Então Amã disse ao rei Assuero: Há um povo disperso e dividido entre os povos em todas as províncias de teu reino, cujas leis são diferentes das de todo o povo, e não obedecem às leis do rei. Por isso não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, escreva-se que sejam destruídos. E eu porei 10.000 talentos de pratas às mãos dos que executarem a ação, para que sejam postos na tesouraria do rei. Então o rei tirou seu anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agageu, inimigo dos judeus. E o rei disse a Amã: Essa prata te seja dada, e também esse povo, para fazeres dele o que quiseres. Então chamaram aos escrivães do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e foi escrito conforme tudo que Amã mandou aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província conforme sua escrita, e a cada povo conforme sua língua, em nome do rei Assuero foi escrito, e com o anel do rei foi selado. E foram enviadas cartas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei, para destruírem, matarem e exterminarem a todos os judeus, desde o menino até o velho, crianças e mulheres em um dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para saquearem suas posses. A cópia do texto foi entregue como decreto para que anunciasse em todas as províncias em público a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Assim os mensageiros, obrigados pela palavra do rei, saíram e o decreto foi anunciado na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se sentaram para beber. Porém a cidade de Suzã estava confusa. Ester, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto havia acontecido, Mordecai rasgou suas vestes e vestiu-se de saco e de cinza e saiu andando por meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pela porta do rei. E em toda a província e lugar onde a palavra do rei e seu decreto chegava, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro e lamentação. E muitos se deitaram em sacos e cinza. Então as virgens de Ester e seus eunucos vieram e a informaram. Então a rainha teve grande dor e enviou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar o saco que estava sobre ele. Porém ele não as aceitou. Então Ester chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto para a servir,
e mandou a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. Assim, pois, Atá veio a Mardoqueu à praça da cidade, que estava diante da porta do rei. E Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe tinha acontecido, assim como a soma de prata que Amã havia dito que daria para a tesouraria do rei por causa dos judeus, para os destruir. Também lhe deu a cópia da escritura do decreto que tinha sido publicado em Susã, para que fossem destruídos, a fim de mostrar a Ester e a ela informar, e lhe mandar que fosse ao rei para lhe pedir e suplicar diante dele em favor de seu povo. Veio, pois, Atá e contou a Ester as palavras do Mardoqueu. Então Ester respondeu a Atá e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que todo homem ou mulher que entra ao pátio interno na presença do rei sem ser chamado, sua sentença é a morte, a não ser se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para vir ao rei. E contaram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu disse que respondessem a Ester: Não penses em tua alma, que escaparás na casa do rei mais que todos os outros judeus. Porque se te calares agora, haverá alívio e libertação para os judeus de outra parte. Porém tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se foi para o tempo como este que chegastes a ser rainha? Então Ester disse que respondessem a Mardoqueu: Vai e junta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e minhas virgens também assim jejuaremos, e assim virei ao rei, ainda que não seja segundo a lei, e se eu perecer, perecerei. Então Mardoqueu se foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe mandara. Tiago, capítulo 4. De onde vêm as guerras e brigas entre vós? Acaso não vem disto, das vossas cobiças que guerreiam nos membros do vosso corpo? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, mas não consegues obter. Combateis e guerreais, mas nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes dos vossos prazeres. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais ser em vão que a Escritura diz: O Espírito que habita em nós ansia com ciúmes. Porém, ele concede uma graça maior. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de dupla mentalidade, purificai os vossos corações. Reconhecei vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, não é um cumpridor da lei, mas sim juiz. Um só é o legislador que pode salvar e destruir. Quem és tu que julgas o outro? Atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a uma tal cidade, e lá passaremos 1 ano negociando e lucrando. Mas não sabeis o amanhã. Pois o que é a vossa vida? É um vapor que por pouco tempo aparece e logo se desvanece. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vos orgulhais nas vossas presunções. Todo orgulho como esse é maligno.
Portanto, quem sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Cumprimos hoje a leitura do dia 221 do nosso plano de leitura bíblica. Obrigada por acompanhar essa leitura e a você que acompanha o canal. Lembre-se de curtir o vídeo e compartilhar a palavra com aqueles que precisam ouvi-la. Para quem ainda não fez a inscrição, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando um novo vídeo for postado. Você também pode baixar o plano de leitura bíblica no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Peço a Deus grandes bênçãos em sua vida e, como acabamos de ler na palavra, se o Senhor quiser e vivermos, amanhã faremos a leitura de mais um dia do nosso plano de leitura bíblica.